Agora sim, aqui ó, uns exercícios contextualizáveis para a gente poder entender bem o que significa a soma de termos de PA. Então, ó, vamos lá, aí o exemplo. Comprei um terreno em 20 prestações mensais, calculadas em progressão aritmética. Aí a primeira prestação no primeiro mês, o cara vai pagar R$ 500. No segundo mês, 550. No terceiro mês, 600 e assim por diante. E aí ele quer saber qual é o valor total do terreno. Então vamos lá. A gente vai anotar primeiro as informações que o exercício deu para mim poder substituir na fórmula da soma dos N primeiros termos de uma PA. Então vamos lá. O primeiro que a gente precisa é do A1. O A1 é a primeira prestação do primeiro mês, que vale 500, ó. Então, A1, 500. O N é a quantidade de prestações. E ele fala aqui, ó, 20 prestações. Tá vendo? Então, a quantidade aqui é 20. Eu preciso saber o último termo, que eu não conheço, né? Eu sei que teve 20 prestações, então eu tenho que saber o A20, quando que o cara vai... A última prestação que o cara vai fazer. Então eu tenho que calcular o A20. Só que para mim calcular o A20, eu preciso da razão, né? Ó, e a razão é o A2 menos o A1. O A2 é o valor da prestação no segundo mês, que vale 550. O A1 é o valor da prestação no primeiro mês, que vale 500. Então, fazendo 550 menos 500, eu vou ter 50. Então, a minha razão é 50, tá? Aí, agora eu posso achar o A20, né? Ó, o A20, a gente vai usar a fórmula do AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, né? O A20, ó, o N vale 20, que é a quantidade de prestações, né, que eu vou pagar. Então aqui A20. O primeiro termo é 500, né, ó, 500. O N é 20 menos 1 da fórmula mais a razão que vale 50 que eu acabei de descobrir. Fazendo a conta eu vou ter 20 menos 1, 19, copiei o 50 e copiei o 500. 19 vezes 50, né, ó, a gente faz a primeira multiplicação. 19 vezes 50 eu vou ter 950. 950 mais o 500, que eu copiei ele de cima, eu vou ter 1450. Então, a minha última prestação, a última prestação do terreno, a 20ª prestação, eu vou pagar 1450, tá? Só que ele quer saber o valor total do terreno, não é a última prestação, ele quer saber o valor total. O valor total do terreno vai ser calculado pela soma das prestações, né? Então eu vou calcular a soma essas prestações se transformam numa PA, né, ó? As prestações mensais calculadas em uma PA. Então eu preciso calcular a soma dessas prestações. Então tá aqui, ó. A soma é igual à quantidade de prestações multiplicada pela soma da primeira prestação com a última, dividido por 2. Então eu tenho aqui, ó, a quantidade de prestação é 20, a primeira prestação é 500, a última prestação 1450, que eu acabei de descobrir. 500 mais 1450 dá 1950. Copiei o 20 aqui, copiei dividido por 2. 20 vezes 1950 dá 39.000, que dividido por 2, né, ó, dividido por 2 dá 1950. Então a resposta desse exercício é a letra A. Bom, como eu sempre digo, não é interessante que você resolva um exercício de forma mecânica. É interessante que você resolva o exercício e que você entenda o que significa o resultado final que deu. Então, ó, vamos voltar aqui no enunciado. O enunciado pedia para a gente calcular o valor total do terreno. Ele deu o valor de 3 prestações. O valor total de alguma coisa parcelada em prestações é justamente a soma das prestações. E essas prestações aí foi calculadas em uma progressão aritmética, né? Foram calculadas através de uma progressão aritmética. Então, para a gente saber a soma dessas 20 prestações, em vez de você descobrir as 20 prestações, não é necessário.
A gente precisa saber só a primeira prestação, saber a última prestação, né? E saber a quantidade de prestações que tem. E aí eu já consigo saber a soma das minhas prestações, que nada mais é do que o valor total do meu terreno, tá? É importante essa análise do exercício quando você acaba de fazer. A gente tem que analisar para conseguir entender o que significa o valor final. Não só chegar na resposta final, mas tem que saber o que significa. Então, esse 19.500 aqui significa o valor total da soma das prestações do meu terreno, que é o valor total do terreno. E a letra A aqui, 19.500. Desculpa, né? 19.500. Não 1.500. 19.500, certo? Vamos aqui para um outro exercício, ó. Falava assim: um marceneiro deseja construir uma escada trapezoidal com 5 degraus, de forma que o mais baixo, né, o degrau mais baixo e o mais alto tenham larguras respectivamente iguais a 60 e 30. Então, ó, o degrau, como ele fala de forma respectivamente, ali no desenho aqui, ó, a gente vai conseguir entender melhor. Eu até desenhei esse desenho aí, tá? Então, ó, a parte mais alta, ele fala ali que tem que ser 60, né? Ó, então aqui, a parte mais alta, 60. Lembrando que a escada, ela começa daqui pra cá. Daqui pra cá. Então, essa parte é a parte mais baixa, que é a menor, e essa parte aqui é a parte mais alta, tá? Né? Então, a mais alta, 60, mais baixa, 30. Os degraus são obtidos cortando-se uma peça linear de madeira, cujo comprimento mínimo em centímetros deve ser... Então, esse exercício quer saber os centímetros mínimos, né? Os centímetros mínimos que vai ter que cortar a peça de madeira para poder fazer a escada, né? Os degraus serão obtidos, vão ser feitos cortando uma peça linear de madeira. E ele quer saber o comprimento mínimo dessa peça linear de madeira, tá? Então eu vou anotar primeiro as informações que o problema me dá. Ele me dá o primeiro termo, né? Ó, forma uma PA também, né? Lembrando, forma uma PA. Porque fala aqui 5 degraus, uma PA que tem 5 elementos nesse caso aqui. E o primeiro elemento é 30, né? Ó, porque o primeiro é sempre o menor. 30. Primeiro elemento, 30. O último, 60, né? Ó, o comprimento maior aqui, 60. E a quantidade de termos é 5, né? Porque fala ali, ó, 5 degraus. Então a quantidade de termos é 5. Jogando isto na nossa fórmula da quantidade de termos, a gente vai ter o total aqui de termos 5, o primeiro termo 30, né, ó, e o último termo 60. Aí fazendo 30 mais 60, eu vou ter 90, copiei o 5, copiei o dividido por 2. Fazendo a multiplicação, ó, 5 vezes 90 eu vou ter 450, que dividido por 2 dá 225. Então, o comprimento mínimo, né, o comprimento mínimo que eu vou obter cortando a peça linear de madeira vai ser 225. E é a letra D. Ali, ó, o exercício, era um exercício de alternativa e é a alternativa D. Então, toda vez que a gente for fazer esses exercícios de contexto, é interessante que você analise o contexto do exercício para entender o que o valor final que você obteve significa, tá? E não fazer de forma que você não entenda o que o valor que você descobriu significa, tá?